Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Diz assim: a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se nós analisarmos aqui, a parábola anterior é da ovelha perdida. Ali tinham 100 ovelhas, né? Uma se perdeu. O pastor deixou as 99 e foi atrás de uma. A perda ali foi de 1%. A dracma aqui foi uma perda de 10%. E na parábola a seguir, que é do filho pródigo, aí é o filho, ou seja, foi 50%. Aqui, o que nós aprendemos? A dracma, ela era uma moeda de prata que ela valia a um dia de trabalho. Então, ela valia muito. E aqui essa mulher, ela tinha 10, ela perdeu uma. Só que a dracma naquela época, ela era usada em joias, em adornos, pagamentos de dotes. A gente não sabe aqui se essas dracmas ela havia recebido por um dote, né? E era algo também que representava muito ali na vida matrimonial. E aqui, o que nós aprendemos? Que muitas vezes nós damos valores para coisas ou pessoas quando nós as perdemos. Às vezes as pessoas elas estão tão atarefadas com tantas coisas que elas se descuidam da sua casa, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. Essa mulher aqui, num momento de distração, ela perdeu uma dracma. Porque uma moeda, quando ela cai no chão, ela faz barulho. Mas ela não ouviu, por quê? Provavelmente ela estava distraída com algo. E a gente aprende aqui o quê? Ela foi procurar diligentemente até encontrá-la. Às vezes, tem pessoas que Deus faz com que saia da nossa vida mesmo. Tem conexões que precisam ser desfeitas. Tem alianças que precisam ser desfeitas. Tem lugares que nós precisamos sair. Às vezes tem pessoas que precisam não só sair do lugar, mas da cidade. Ou sair daquela casa, mudar para outro endereço, sair de uma igreja e ir para outra. Por quê? Todos nós estamos aqui com um propósito. Às vezes a pessoa não está prosperando aonde ela está, é porque tem algo ali. Então ela precisa orar e dizer: Senhor, me mostra o que tem de errado aqui. Tem coisas que às vezes estão nos travando, nos impedindo de dar passos, de seguir adiante. E a gente vê que quando ela encontrou, ela se reuniu, ela reuniu as amigas, ela comemorou. E quando ele fala aqui que eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque Deus, ele está sempre ali, dando a palavra, dando um tempo para que a pessoa se arrependa, para que ela volte. Para aquele pastor ali, uma ovelha, ela é de um valor inestimável. É uma vida. Quem é pastor que cuida de almas, que pastoreia um rebanho, ele sabe que às vezes tem uma ovelhinha ali meia rebelde, às vezes tem um que ainda está ali passando pelo processo, né, da salvação. Ela precisa de cuidados, ela precisa de zelo, ela precisa que ele esteja ali colocando o azeite, colocando o vinho na dor, nas feridas. A ovelha, às vezes, ela chega na igreja, na maioria das vezes, toda machucada, ferida.
Ela chega com alguns arranhões, algumas lesões, algumas cicatrizes, né? Que isso precisa ser curado, tratado. E isso nós só vamos encontrar na palavra de Deus. Porque Deus disse para Jeremias descer na olaria e observar como o oleiro trabalhava naquele vaso, naquele barro. E não estava bom, ele desmanchava e fazia de novo. Ele disse: assim eu vou fazer com o povo de Israel. Então Deus, ele quer tirar da nossa vida todas as imperfeições, todas as amarras, todo o ódio, toda a mágoa, todo o trauma, todo o ressentimento. Como eu falei no devocional anterior da armadura, nós precisamos entender que a nossa luta, ela é espiritual. Não é com o que nós estamos vendo. As armas do Senhor, elas são diferentes. É a palavra, a espada do Espírito. Essa mulher aqui, ela foi procurar, até encontrar. Às vezes, se ela fosse outra, deixa pra lá, depois eu acho outra, não. Mas para você ver que para ela aquela dracma tinha um valor, tinha um significado, ela foi procurar. Ela acendeu uma candeia e foi procurar. Naquela época não tinha luz elétrica. Ela teve que acender ali, né, uma candeia e sair procurando. Varrer, tentar achar. E às vezes as pessoas estão também saindo e as pessoas não estão percebendo. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão tão ocupadas com tantas coisas. Hoje tem tantos casamentos terminando porque não tem diálogo. Não tem mais aquela responsabilidade de criar os filhos, de educar os filhos, de dar limites, de dar amor primeiramente. As pessoas, elas estão ocupadas com tantos afazeres, com tantas outras coisas que se descuidam. Quando perdem, dão valor. Aí corre atrás. Aí corre atrás do prejuízo. Não, mas se você voltar vai ser diferente. Quantas vezes eu vi isso ao meu redor? As pessoas só dão valor quando perdem. Enquanto a pessoa está ali do lado, ela não valoriza, ela não cuida, ela não prioriza. Às vezes ela prioriza tantas coisas e deixa o outro de lado. Esquece que o outro também tem vontades, que o outro também tem desejos. Não é só a vontade dela. Como eu falei, num casamento tem que ter um acordo, né? Quando nós vamos pedir um lanche aqui em casa, por exemplo, meu esposo diz: tá, dessa vez você escolhe, da outra vez foi eu que escolhi. Aí eu digo: vê o que você quer comer. Daí ele perguntava: o que você quer comer? Você quer comer X, você quer comer pizza? Daí eu fico pensando, né? Eu fico, às vezes eu digo: então vamos comer um hambúrguer. Então, é aquela coisa, não é só o que ele quer, ou só o que eu quero. Não. E quando nós vamos pedir uma pizza, nós pedimos dos sabores que ambos gostam. Eu gosto de rúcula com tomate seco, e ele gosta de calabresa. Então, nós pedimos as duas. E as outras a gente escolhe dos gostos dos dois. Mas tem que ter essas duas ali, porque são as nossas preferidas. Então, é assim que as coisas funcionam. Não é só o venha a mim, o vosso reino, não. Não. E nós precisamos valorizar, cuidar daquilo que Deus tem dado para nós. A dracma aqui pode representar a nossa família. Nós um dia oramos, pedimos para casar, nós queríamos uma família, mas muitas vezes nos descuidamos. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Em primeiro lugar, Deus. Porque um cordão de 3 dobras, ele não se quebra. Então nós precisamos que Deus esteja na nossa união. Que Jesus esteja ali junto conosco. Pedindo a direção do alto. Pedindo para Deus, eu sempre digo: Senhor, nos ajude. Nos dê sabedoria de pai, de mãe, de genro, de nora, de filho, de filha, de servo, de serva. Nos dê sabedoria para cuidar do nosso filho. Peço para mim e para o meu esposo. Nos dê sabedoria, Senhor, porque sem ela nós não chegamos a lugar nenhum. Porque Salomão, quando fez aquele sacrifício, o que Salomão pediu? Quando Deus disse: o que você quer? Eu quero sabedoria, Senhor, para julgar o teu povo.
Deus disse, porque pediste sabedoria e não pediste honra e glória, nem reinos, nem mulheres, tudo isso eu te dou. Por quê? Porque ele foi sábio no que ele pediu. Tem pessoas que não sabem pedir. Pedis e não recebeis porque pediu o mal para gastar nos seus próprios deleites. Não recebe. Aí fica trombudo, fica beiçudo, porque Deus não me ouviu. Ah, porque Deus não gosta de mim. Porque não, você pediu e não recebeu porque você pediu mal. Porque Deus conhece a intenção do teu coração. Então aquilo que Deus nos dá, nós vamos prestar contas. Se eu não cuidar bem da minha família, do meu esposo, do meu filho, da minha casa, eu vou prestar conta diante de Deus. Eu vou prestar conta. Ele vai prestar conta. Se ele não foi um bom esposo, um bom pai, ele vai prestar conta. E eu vou prestar conta se eu não fui uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva, uma boa filha. E ele também. É assim. Cada um vai prestar contas de si. A salvação é individual. Nenhum vai salvar o outro. Então nós precisamos priorizar coisas na nossa vida. Tempo de prioridade, gente, é Deus primeiramente. Tempo de qualidade, oração, jejum, leitura da Bíblia, consagração, comunhão. Se nós não tivermos estas coisas, como nós vamos nos vestir da armadura de Deus? Se eu não tiver convicção da minha salvação, como é que eu vou querer guerrear? Como é que eu vou querer orar? Como é que eu vou batalhar pela minha casa? Como é que eu vou orar se eu não estiver ali na presença de Deus, em comunhão com o Pai? E tem pessoas que estão se perdendo. Tem famílias que estão se destruindo. Os pais estão indo um para cada lado. Os filhos rolando daqui para lá. Uma semana com um, 2 dias com o outro e assim vai. Eles não estão mais preocupados com isso. Só com o seu eu. Ah, não deu mais certo, não gostei. Fulano não me ajuda a lavar roupa, não me ajuda a lavar louça. A fulana isso, a fulana aquilo. Começo a ver os defeitos. Começo a colocar defeitos aonde não tem. Porque o diabo, ele vai fazer você ver coisas que vão te desagradar. Ou colocar coisas na tua mente para que você comece a enxergar o que não tem. Satanás age assim. Ele veio para matar, roubar e destruir. Às vezes, a minha colega, nossa, como a minha colega de serviço é bonita, né? Aí às vezes o marido tá olhando a fulana, mas cuida da esposa que você tem em casa. Investe nela. Paga manicure, paga uma escova de cabelo para ela, manda ela no salão, manda ela se arrumar. Ela vai ficar tão bonita igual a tua colega. Por quê? Porque aquela lá, de repente o marido investe, ou ela não tem outros lugares para investir o dinheiro, né? Ela não tem, às vezes ela é solteira, o dinheiro que ela ganha é só para ela. Mas a tua esposa precisa muitas vezes trabalhar para te ajudar. Então nem sempre, né? Sobra ali para algumas coisas. Porque quando nós temos uma família, filhos, nós priorizamos sempre o que? Os filhos. Não, para os filhos nunca pode faltar nada. A gente deixa de comprar coisas para nós, mas para eles a gente sempre tem. E assim é Deus com a gente. Deus sempre quer dar o melhor para a gente, mas a gente tem que querer. A gente tem que estar sujeito à autoridade dele, ser filhos obedientes, ser servos, aprender a andar no caminho, a ser cheio do Espírito Santo, a pedir a direção do alto, saber cuidar daquilo que está nas nossas mãos. Aquela mulher, por um momento, se descuidou daquela dracma, ela perdeu uma, ela foi procurar, porque era algo valioso, aquilo representava algo para ela. Então, nós precisamos cuidar das coisas que Deus colocou na nossa mão, de coisas valiosas que nós temos. O tempo é algo que vai e a gente vê passando. As crianças crescem. Hoje, antigamente, né, as mulheres parecia que levavam 10 anos para ganhar um filho. Hoje, meu Deus, engravidou, quando vê já estão ganhando. A criança, quando vê, já está com 1 ano, 2 anos. E muitos pais vão perdendo isso. Vão perdendo. Tem que trabalhar, tem que deixar numa creche. Mas quando estiver em casa, tem esse tempo. Tem esse tempo com teu filho, com a tua filha, ou com os filhos e filhos. Cuide, fique junto, leia com eles, olhe o caderno.
se importe com eles. Você vai jogar um futebol, leva ele numa pracinha. Eles têm que ver demonstrações de amor dos pais. Eu estava assistindo uma neuropsicóloga falando que quando a criança, ela presencia os pais, né, se dando um abraço, se dando um beijo, estando abraçados, quando ela vê isso, ela vê, opa, estou num lugar seguro. As demonstrações de amor. Você tem que entender as linguagens de amor do teu cônjuge. Tem uns que a linguagem de amor é prestação de serviço. Ela gosta de fazer bolo, ela gosta de fazer a comida que você gosta, ela faz tudo. Mas ela não é do contato físico, de beijo e abraço, de estar agarrando, não. A outra já gosta disso. Cada uma tem a sua linguagem. E nós precisamos compreender essas coisas para que nós possamos viver bem. Então são coisas que nós precisamos aprender. E peça a sabedoria do alto. Converse, tenha diálogo. Hoje casamentos estão terminando, famílias estão sendo destruídas por Satanás por falta de diálogo, por falta de compreensão, por falta de paciência. As pessoas não se entendem mais. Então nós precisamos buscar o fruto do Espírito por completo na nossa vida. E 2 gominhos é a mansidão e o domínio próprio. Se eu não tiver isso, danou-se. Eu preciso ter isso porque assim eu tenho paz. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade e vai indo. Mansidão, domínio próprio, longanimidade. Eu preciso ter isso na minha vida. Eu preciso ter esse fruto por completo na minha vida. Então, busque a Deus, entre na presença de Deus, peça para Deus aquilo que falta na tua vida. Quem não tem sabedoria, peça que Deus te dá. Está escrito lá em Tiago. Nós não podemos ser pessoas inconstantes. O tempo está passando. Aquela mulher não perdeu tempo para procurar a dracma. Quando ela sentiu falta dela, ela já foi procurar. Às vezes tem pessoas que quando forem procurar já é tarde. Já foi, já passou. O ano já foi, o mês já foi, está voando, nós já estamos quase em dezembro e por aí vai, gente. Quando vê 2026, é 2027. E o que você fez? O que você deixou para trás? O que você deixou de fazer? Então, viva o teu chamado, viva o teu propósito. Cuida da tua casa, cuida da tua família. Primeiramente, do espiritual. O homem é o sacerdote da casa. Mas enquanto ele ainda não está nesta função, a mulher faz isso. A mulher ora, a mulher cuida do espiritual até que o esposo se converta. Mas nós precisamos entender que nós somos auxiliadoras, ajudadoras e nós estamos ali para isso. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que eles sejam edificados, abençoados. Que eles venham encontrar as dracmas perdidas, que eles venham, Senhor, olhar e ver aquilo que estão deixando passar, aquilo que estão deixando de lado muitas vezes, mas que esta pessoa, Senhor, ouça essa palavra, que ela venha despertar, que ela não deixe o tempo passar e dizer o que eu fiz ou o que eu não fiz, mas que ela aprenda a dar o seu melhor para o Senhor. Tempo de qualidade com o Senhor, com a sua família, cuidando da sua casa, edificando o seu lar, colocando a sua família na presença de Deus. Que o Espírito Santo venha ministrar esta palavra no coração de cada homem, de cada mulher que ouve este devocional. Que eles sejam abençoados, edificados, Pai. Que eles venham procurar as dracmas perdidas. Que eles possam encontrar com esmero, com zelo. E que eles se voltem para o Senhor. É a minha oração e que o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, mande esta mensagem para frente para aquela pessoa que o Espírito Santo te direcionar em nome de Jesus.